Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Mestres. Hoje traremos uma reflexão sobre um importante ensinamento do mestre da Galileia, Jesus de Nazaré. Eu sou o Denner Silva e vou falar com você aqui hoje sobre a lei da abundância e a parábola dos talentos. Então vamos lá. Na sombra das oliveiras, Jesus reuniu seus discípulos e a multidão ávida por seus ensinamentos. Com a sua voz suave, assim como a brisa, que acaricia as colinas, ele proferiu palavras que ecoariam através dos séculos. Ele disse: "Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado." Vou repetir, é uma frase que aparentemente é um pouco complexa, mas eu vou repetir para que a gente possa assimilar um pouquinho melhor isso. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Estava ali o Nazareno já trabalhando para despertar aquelas consciências. Os ouvintes se viram imersos em uma reflexão profunda sobre a dinâmica da vida. Jesus escolheu essas palavras com muita precisão, assim como o artesão, o artista que molda a argila para que essa obra possa ficar perfeita. Jesus também escolheu essa frase para que ela ficasse perfeita. Apesar de ter um entendimento oculto, ela ficou perfeita e atingiu o seu objetivo. Ele iniciou uma parábola conhecida como a parábola dos talentos, para ilustrar o significado por trás desta frase que ele pronunciou. Ele contou lá uma história que começou com um homem que, ao partir para uma jornada, um administrador, confiou os seus talentos, ou seja, o dinheiro da época, a 3 servos, 3 empregados. A cada um foi dado de acordo com a sua habilidade. 2 destes empregados, eles investiram e multiplicaram esses talentos, enquanto que o terceiro, por medo, escondeu os talentos que foram entregues em sua confiança. O mestre, então, ele traz aos ouvintes a experiência da multiplicação. Jesus, com seus olhos penetrantes, certamente dirigiu-se às pessoas e ele trouxe a seguinte mensagem complementar, uma mensagem complementar a esta frase: "Assim é o reino dos céus. Quem recebeu talentos e os multiplicou será recompensado com mais. Mas aqueles que escondeu os seus dons, até o pouco que tem lhe será tirado." Então, quando ele fala assim é o reino dos céus, ele está dizendo de um estado de espírito, onde tudo pode acontecer à nossa volta. E esse estado de espírito é um estado de espírito de plena paz, onde você percebe sua consciência serena e ao mesmo tempo expandida. Então ele diz: se você tem essa consciência, quando você recebe esses talentos e você multiplica esses talentos, o universo te recompensa. Mas se você pega esses talentos e esconde, como fez lá o empregado da história, da parábola, esse pouco que tem, o universo tira de você. Ele vai tirar de você para colocar na mão de outros que multiplicam. Porque para o universo é importante que todos nós estejamos num processo contínuo de evolução e crescimento. A mensagem que Jesus trouxe, ela é como água cristalina, ela é muito clara. A nossa vida responde às nossas ações. Quando nós agimos, o resultado das nossas ações ele é sempre multiplicado. Nós recebemos multiplicado aquilo que corresponde às nossas ações. Então, aqueles que usam seus talentos, sejam eles materiais, espirituais ou intelectuais, mas utilizam em prol do bem, não só o seu bem, mas o bem de todos aqueles que estão à sua volta, o bem da natureza, de toda a criação, esses que usam seus talentos serão agraciados com uma abundância que transcende a compreensão humana, porque essa abundância ela acontece sem muita razão, você não encontra razão, simplesmente acontece.
Você pega os seus talentos, você entrega isso, você não vende, você entrega isso para as pessoas, e no momento em que você faz isso, servindo a humanidade, o universo se encarrega de trazer isso e multiplicado para você. Isso é a experiência da multiplicação que Jesus quis trazer com essa parábola. Então a lei da abundância, que foi trazida por este grande mestre, foi trazida de uma forma muito intensa. Jesus, ele explicou que a frase inicial não era apenas uma instrução sobre finanças, mas na verdade essa abundância, essa lei da abundância, foi uma revelação sobre a própria essência da nossa existência. Olha que profundo isso. Isso é uma revelação importante. Que revelação é essa? Se eu tenho dons, se eu recebi dons, ou se eu desenvolvi dons, ao utilizar esses talentos em prol da humanidade, o próprio universo se encarrega de me trazer mais para que eu continue nesse ciclo evolutivo. Então, quem já possui virtudes, conhecimento e amor, mais terá de virtudes, de conhecimento e amor. Isso cria uma espiral ascendente de crescimento espiritual. Então, essa lei da abundância, trazida por Jesus nessa parábola, não era apenas uma recompensa divina, O divino está me dando, me recompensando. Não, isso aí é um convite para que possamos ser co-criadores. É algo ainda muito mais profundo. Usar seus talentos para servir a humanidade, você está co-criando com o universo. E é nesse momento que o universo lhe traz mais para que você continue co-criando e multiplicando. Então, assim, os indivíduos, eles eram chamados a serem administradores sábios, daquilo que lhe foi confiado, para que ele pudesse contribuir para a elevação do coletivo. É isso que Jesus quis nos trazer. Ele está nos chamando para administrarmos bem aquilo que recebemos, como pessoas sábias, e a partir daí, pegando isso, esses talentos que nos foram confiados, a gente possa contribuir com a elevação da humanidade, onde quer que nós estejamos. Agora, tem um desafio nisso, O grande desafio está em superar a inércia ou o medo da mudança. Aquele terceiro empregado, que escondeu os talentos lá, cavou e escondeu, ele teve medo do fracasso. Enquanto os outros se arriscaram, ele teve medo. Isso aí representa o quê? O desafio da inércia e a resistência à mudança. Nosso ego não quer mudança. Ele normalmente nos segura, ele nos prende. Ele quer ficar na zona de conforto. E nós, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, quer avançar, quer continuar crescendo. Então Jesus alertou que se a gente fechar esse movimento da vida, aquele que tem pouco, o pouco que tem ele vai perder. Por quê? Porque ele fechou esse fluxo universal. A partir do momento em que aquele empregado enterrou os talentos, ele bloqueou o fluxo universal. O fluxo universal quer que você multiplique. Quando você enterra esses talentos dentro de você, você bloqueia o fluxo. O que o universo vai fazer? O pouco que você tem, já que você não está usando, vamos dar para outro que vai multiplicar. É justo, O universo, ele age com a justiça do próprio Criador. Então Jesus ainda conclui, ele diz: aquele que semeia com generosidade colherá com abundância, pois a verdadeira riqueza está no doar, na multiplicação dos dons divinos para o benefício de todos. Essa é a verdadeira riqueza, Quem é rico tem muito para dar, quem é pobre não tem. Então a verdade é que se você se sente rico, você doa. E a riqueza, ela não pode ser medida tão somente com as coisas materiais. Ela também vai ser refletida nas coisas materiais, mas não só nisso. Então, se você é rico, você sempre tem para dar. Essa é uma verdade. Então, olha em você e encontre sua riqueza. Você tem talentos que você pode dar. Você tem talentos que você pode usar para servir.
multiplique esses talentos e certamente a lei da abundância vai te favorecer. Esse entendimento ele já faz parte dessa nossa jornada de autodescoberta. A mensagem de Jesus sobre essa lei da abundância, ele ecoou, como um chamado para a jornada da autodescoberta, ou seja, cada um de nós foi convidado a refletir sobre os nossos talentos, o que nós temos. São talentos únicos, que só nós temos. E aí a gente reconhece que a verdadeira riqueza reside na expressão autêntica de quem nós somos. A verdadeira riqueza ela se expressa na nossa autenticidade, naquilo que nós somos, como seres capazes de contribuir para a humanidade. Então essa busca pela compreensão interna, ela acaba se transformando numa jornada espiritual, nos incentivando, a explorar e a expandir os dons que nós recebemos. Assim também a gente aprende mais sobre até a responsabilidade da consciência, a nossa responsabilidade sobre o nosso processo de expansão de consciência. A parábola dos talentos ela enfatiza a responsabilidade dessa consciência individual. Então, aqueles que cultivam a consciência de suas capacidades, ou seja, quando você tem consciência dos seus talentos, tem o poder de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Isso é consciência. Se você tem esse dom e você não usa, você está sendo irresponsável com a sua própria consciência. Se você tem consciência e usa esses talentos, você está aplicando a responsabilidade consciencial. Jesus destacou que a verdadeira prosperidade não é um acúmulo egoísta, mas uma contribuição ativa para a evolução coletiva. A nossa coletividade hoje, em virtude daquilo que a gente vê no mundo, não está muito bacana não. A consciência coletiva ainda é muito pesada. E se você tem dons que você pode contribuir para a elevação da vibração dessa consciência coletiva, então está na hora de usar os seus talentos. Cada talento, quando utilizado com sabedoria, ele vai se tornar uma luz que ilumina não apenas o seu próprio caminho, mas também o caminho daqueles que estão ao seu redor. Também aprendemos aqui a importância da transformação do medo em coragem, que é algo que muitas pessoas ficam presas e precisam de ajuda para romper esse medo. Às vezes esse medo foi até implantado aí durante sua infância, a juventude, e isso é importante. O terceiro empregado lá, que escondeu os talentos lá, enterrou os talentos, ele fez isso porque com medo de perder o dinheiro do seu patrão. Então isso serve como um lembrete poderoso que o medo pode ser um obstáculo para a nossa expansão. Se você permitir que o medo tome conta de você, você não anda, você não expande, você não caminha. E Jesus nos encorajou nesse processo de transformação, transformar o medo em coragem, instigando a confiança na nossa jornada e na nossa capacidade de superar desafios. Se libertando do medo é que a gente adquire confiança para continuar caminhando. Então a coragem de arriscar, a coragem de enfrentar o desconhecido, isso aí acaba se tornando um catalisador para que a gente possa manifestar a abundância em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente cria coragem, muitas pessoas hoje estão passando necessidade, passando por problemas difíceis, mas não tem essa coragem de arriscar. E é preciso ter essa coragem. É preciso transformar o medo em coragem e enfrentar o desconhecido. É melhor enfrentar o desconhecido confiando nos dons que você recebeu do divino do que enterrar isso e se manter numa zona de conforto que te traz sofrimento. Então, nesse contexto, o Mestre Jesus nos chama para o quê? A cooperação. No cerne da mensagem está o convite para a cooperação. Cooperar com o divino na evolução da humanidade. Cooperar com o divino na expansão das consciências da humanidade. Ao multiplicar os talentos que nós recebemos do divino, nós não apenas experienciamos essa expansão de consciência pessoal, mas também a gente acaba se alinhando com a energia criativa do universo. Por quê? A energia criativa ela está em busca daqueles
que estão expandindo sua consciência, suas consciências e que estão dispostos a serem co-criadores com o divino no processo de crescimento da humanidade. Ela se alinha, ela percebe que você está na mesma vibração e ela se alinha com você. Então a harmonia resultante dessa colaboração, ela vai transcender as limitações humanas. Não interessa se hoje você tem limitações, se você não consegue falar bem em público, se você não consegue se locomover rápido, se você tem poucos recursos financeiros, se você não tem um carro para se locomover, ou o que quer que seja. Tá? É quando você alinha, quando você toma essa decisão de multiplicar seus talentos e você se alinha com essa energia expansiva do universo, a energia criativa do universo, ela supera todas essas limitações e começa a abrir as portas para um estado de graça e plenitude. Você começa a perceber que as coisas começam a se direcionar a você, trazendo tudo aquilo que você precisa para continuar no teu processo de multiplicação. Então primeiro você tem que botar o pé na estrada, depois é que os recursos aparecem. Muitas pessoas não avançam porque acham que não tem os recursos necessários e continuam ali paradas. Mas o que esse ensinamento traz o universo está esperando que você dê o passo. Conforme você dá os passos, as ferramentas vão chegando à sua mão, às suas mãos, para você poder fazer bom uso delas. Então o chamado aí é bem claro, né? Participar ativamente dessa dança da vida, né? A vida é uma dança, onde você vai co-criando com o divino, e essa abundância ela passa a ser uma expressão natural do seu relacionamento com o divino. É o relacionamento do humano com o divino, sendo o humano e o divino um só. E aí eu fico às vezes imaginando esse ambiente, né? Como deve ter sido bacana naquele momento em que Jesus, ali no entardecer, com essas palavras aí, ele tocou o coração dessas pessoas, instigando a essas pessoas a uma transformação interior. E essa semente da lei da abundância que ele germinou lá, ela floresceu e chegou até nós. E aí? O que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Bom, se você gostou desse conteúdo e considera importante no processo de despertar de consciência, compartilhe isso aí com seus amigos, com seus familiares. E não esqueça aí, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Assim você ajuda o canal e também serve as pessoas com algo que você considera importante para as vidas delas, tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente, te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.